um povo bem disposto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos então celebrando esta missa da vigília da solenidade de São João Batista. A igreja celebra o nascimento de São João Batista. Isso não é comum. Nós celebramos o nascimento de Jesus no Natal. Nós celebramos o nascimento da Virgem Maria, né, no dia 8 de setembro, né, a sua Imaculada Conceição 8 de dezembro, mas a sua Natividade 8 de setembro. Mas não celebramos os nascimentos dos santos. Celebramos o dia da morte do santo, que é considerado o seu nascimento para a vida definitiva. Tá? Mas o nascimento, a entrada neste mundo são poucos. Por que celebramos São João Batista? Exatamente pelo seu papel singular na história da salvação. Ele é o precursor. E como nós acabamos de ouvir aqui nesse Evangelho segundo Lucas, é um nascimento miraculoso, extraordinário, mostrando uma intervenção de Deus na história. Vejamos como Deus age na história, às vezes, nas situações mais adversas, mais difíceis. Zacarias e Isabel representam aqui todo o Antigo Testamento. Já idosos, sem filho. Isso para um judeu era uma provação terrível, né? Porque todos desejavam ter essa descendência. No entanto, eles continuam sendo um casal exemplar na fidelidade à lei do Senhor, como é dito aqui. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Poderia ser um casal triste, que ficasse se lamentando, mas não. É um casal que permanece fiel e obediente, suplicando, sim, desejando, sim, ter o filho, mas fiel, né? E Isabel estéril e ambos já idosos, até que chega essa ocasião em que Zacarias vai prestar um culto a Deus. É o seu dia. Havia um rodízio dos sacerdotes, era o seu dia de oferecer o sacrifício. E ele entra então naquela parte do templo, né, mais sagrada para oferecer esse sacrifício. E aí vem a manifestação de Deus. É bonito a gente pensar também como é que a manifestação de Deus é algo que nos impacta, que realmente mexe com as pessoas. Às vezes as pessoas têm uma ideia assim de anjo, né? Mas um anjo meio adocicado, né? Aqui, Zacarias, quando vai prestar esse serviço e tem essa manifestação através do anjo do Senhor, ele fica perturbado e o temor apoderou-se dele, porque é uma manifestação de Deus, né? Do sagrado, da transcendência. É preciso que o anjo acalme. Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu a tua súplica. E aí começa a falar desse menino, João, que vai nascer. E quando fala de João dessa forma tão extraordinária, nós ficamos pensando então naquele que ele vai anunciar, como será tão maior do que esse que já tem um nascimento especial. Diz que muita gente vai se alegrar com o nascimento do menino, né? Vai ser grande diante do Senhor, mas já mostra o aspecto de uma vida de penitente, né? Uma vida ascética. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Então Deus vai agraciar essa família sacerdotal de Zacarias e Isabel, né? E qual é a missão desse menino? Conduzir, reconduzir muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus. E aqui vai dizer que ele vai ter o espírito e o poder de Elias. Elias, esse grande profeta do Antigo Testamento, que era zeloso pela lei. Então nós vemos, e isso vai aparecer mais adiante no Evangelho e em outros também, dos evangelistas, havia-se essa esperança no povo de Israel, que Elias voltaria
antes da chegada do Messias. Até hoje os judeus ortodoxos celebram assim. Você sabe quando eles celebram a Páscoa? Tem uma cadeira que fica vazia na mesa, uma cadeira solene, que é para Elias, e uma porta meio entreaberta, porque se Elias chegar, ele assenta naquela cadeira, né? Porque eles esperam a vinda do Elias antes da chegada do Messias. E aqui então o Evangelho já aponta quem é esse Elias. Jesus vai dizer isso explicitamente durante a sua vida pública, que Elias já veio, né? Elias é João Batista. Quer dizer, a maneira de dizer com o espírito e o poder de Elias, não Elias fisicamente, mas a missão semelhante à de Elias, de converter os corações dos pais, dos filhos, levar os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então aquele que ele vai anunciar é Senhor, né? Preparando para o Senhor um povo bem disposto. E as outras leituras ligam justamente João Batista ao profetismo. A primeira leitura é Jeremias. Então lembra essa semelhança também de João Batista com Jeremias, porque João Batista também foi escolhido desde o seio materno, e já cheio do Espírito Santo, como nós ouvimos aqui. E aqui também no texto de Jeremias nós ouvimos: antes de formar-te no ventre materno eu te conheci, antes de saíres do seio de tua mãe eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Então há uma semelhança entre a missão também de Jeremias e a de João Batista. Por isso esse texto aparece aqui. Na segunda leitura, Pedro lembra que nós não vimos o Senhor com nossos olhos físicos, né, carnais, mas acreditamos. E nós vamos então ter uma alegria indizível e gloriosa, porque nós vamos ter aquilo que nós acreditamos. Assim como aqueles que estão recebendo o anúncio profético devem acreditar e se preparar para acolher o Senhor. Agradeçamos a Deus que nos dá essa graça de celebrar esta vigília da solenidade de São João Batista. Hoje nós tivemos a missa de manhã, eram outros textos, a missa da noite já são outros textos, porque são os textos da vigília. Amanhã a solenidade são outros textos, né, mas todos voltados para João Batista, este que Jesus disse: entre os nascidos de mulher, nenhum foi maior do que João. Maior nesse sentido, aquele que apontou para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos os outros profetas estavam apontando, mas à distância. João Batista apontou que ele já estava presente no nosso meio. Que São João Batista interceda por nós e que tenhamos também esse espírito profético de João Batista, de fidelidade à palavra de Deus, de vida simples e austera, de preparar os caminhos do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.